coloquei para gravar aqui. Então, vamos lá. Para a gente começar ele, depois que eu sei a quantidade de quadradinhos que eu tenho aí na linha e na coluna, eu sempre vou ver onde que eu tenho a maior quantidade. Comece pela maior quantidade aí que eu tenho. Então, se eu for olhar aqui nas linhas, eu tenho aqui, ó, 25 quadradinhos nessa linha aqui. Olhem aqui, ó, 25. Então, aqui me dá uma certeza de que eu vou ter que pintar todos os quadradinhos dessa linha, porque eu tenho 25 na linha, então eu preciso pintar todos. Então, vou pintar todos os 25 dessa linha, e esse 25, ele repete aí 4 vezes. Então, nessas 4 linhas, eu vou pintar todos os quadradinhos que eu tenho aí. O ideal, turma, é vocês preencherem o quadradinho no todo, não faz só uma linha, não, porque senão vocês vão acabar se perdendo e no final você não vai conseguir enxergar a figura que ele montou, certo? Vai pintar cada quadradinho? Pode pintar já? Pode pintar. Pinta todos os 25 aí que aparece 4 vezes aí na linha. Vou dar o tempo aí para vocês pintarem. Qualquer cor que quiser, Thaís. Você tenta fazer sempre com lápis de escrever, porque se for necessário, vocês apagam depois quando vocês forem fazer sozinhos. Uhum. Ó, observem uma coisa aqui. Esse Pica-Pix aqui, ele só tem 2 números. Espera aí. Esse Pica-Pix, ó, ele tem aqui, ó, 2 números. Ele tem 2 números 10 aqui na linha. Tem 2 com 12 e mais outros 2 com 12. Isso aí me indica o quê? Quando eu tenho 12, 12, 10 e 10, 9, 9, ou pode ter até mais números, significa que cada número é um grupo. Não necessariamente esses números vão ser iguais. Aqui deu coincidência de ser. Mas, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, 1, 3 e 5. Então, a cada número, a cada intervalo, tem que ter, no mínimo, um quadradinho branco para separar um grupo do outro. Certo? Vocês vão entendendo isso melhor conforme eu vou fazendo aí para vocês. Como que você fez esse por último que você falou, como que é, Thaís? Repete para mim, por favor. Espera aí, ó, vamos lá. Por exemplo, aqui. Espera aí, gente, eu vou ter que silenciar alguns aqui, porque está dando muita interferência aqui para mim. Thaís. Oi, Osmar. Eu comecei agora, não sei se você pode me ajudar alguma coisa, eu esqueci. Isso, a gente começou agora mesmo, Osmar. Primeira coisa, você vai pintar aí para mim esses quadradinhos aí onde tem o número 25 na linha, tá? Vamos lá. Agora, outra coisa que a gente trabalha aí no Pica-Pix é com a intersecção. O que seria essa intersecção? Quando eu pego aqui o número 23, então se eu contar da esquerda para a direita, vão sobrar 2 quadradinhos. Contem aí para vocês verem. Peguem o 23, da esquerda para a direita, e contem para você ver 23 quadradinhos, ele vai finalizar aqui, ó, vai ficar 2 em branco, certo? Então, todos esses aqui eu teria que pintar. E se eu contar da direita para a esquerda, vai ficar mais 2 em branco aqui do outro lado. Ou seja, o que seria a intersecção? Onde esses pontos se encontram. Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar uma régua aqui mais fina para me explicar para vocês. Se eu pego aqui, ó, se eu tenho da esquerda para a direita, 23 vai dar até aqui. E da direita para a esquerda, 23 vai dar até aqui. Então, vocês concordam comigo que o lugar que essas linhas
se encontram aí, ó, a intersecção delas são esses aqui, ó. Esses outros dois de cada lado vai ficar em branco, porque as linhas não se encontram, então não tem intersecção. Então, eu não tenho certeza ainda se eu vou pintar ou não esses quadradinhos. Entenderam essa questão da intersecção? Entendi, mas então tem que marcar e esperar para depois Então não pintar. pode pintar. Aonde tem a intersecção, você pode pintar. Aonde as linhas se cruzaram, por exemplo, ó, deixa eu fazer aqui de fora para vocês. Se eu tenho isso aqui e isso aqui, as linhas elas se encontram aqui, ó. Até aqui encontra e até aqui encontra. Então é o intervalo que eu vou pintar. O que ficou fora dessa intersecção, ou seja, onde as duas linhas não se encontraram, eu ainda não pinto, porque eu não tenho certeza. Entendi. Certo? Então, vamos lá. Então, nesse daqui também, ó, no de baixo eu vou pintar 23. Esse 21, quando eu contar essas linhas da intersecção, vai ficar 3 de um lado e 3 do outro também. Contem aí para vocês verem. 1, 2, 3, 24. Vai 21 para 25. 3 e 3. Fica 4 de cada. 4 de cada lado, ó. 1, 2, 3, 4. Contem aí, eu quero que vocês contem no de vocês, ó. Quando eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, até aqui deu 21, da esquerda para a direita. Agora, da direita para a esquerda, vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, ele vai dar até aqui, ó. Peraí. 4 de cada. Ó. Ou seja, onde que eu vou pintar? Eu vou pintar até aqui, ó. Porque Entendi. é onde as linhas se encontraram, certo? Esses outros 4 quadradinhos de um lado e os outros 4 quadradinhos do outro, eu ainda não tenho certeza de onde eu vou pintar. Ah, então, sei. eu deixo eles aí, certo? Entendi. Então, vamos lá. Pintem aí também. O 19 eu também vou fazer essa intersecção aí. Então, eu vou fazer a mesma conta. Vou contar 19 da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. Onde as linhas se encontrarem, eu vou pintar também. Pintem aí no de vocês, contem e pintem aí no de vocês. Nesse aí, ó, no 19, vai sobrar 6 de cada lado. Osmar, o seu tá no mudo e eu não tô conseguindo te ver. Quem, eu? Osmar. Ah. Berenice, o seu também tá no mudo. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, Ainda está, 4, 5, ô, Thaís? Ainda está? 1, 2, 3. Não, né? Você está no 21 ainda? Cecília, o seu também tá no mudo. Oh, meu Deus, peraí. Peraí. 2, 4. Aí, tudo bem? Aí, Cecília, Depois, olha. 4. Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui para cá. Ó, então vamos lá. Até aqui onde a gente fez, eu pintei todos os quadradinhos
dos 4 números 25. Do 23, ficou 2 de cada lado em branco. Do 21, ficou 4 em branco de cada lado. Certo. E do 19, ficou 6 em branco de cada lado. Sim. Agora eu vou pintar, vou contar aí a intersecção para mim fazer o 17. O 17, quando eu contar aí os quadradinhos, a intersecção dele vai ficar 8 de cada lado em branco. E os outros eu vou pintar. Isso aí, turma, eu já estou passando a quantidade para vocês, tá? Porque eu já contei. Mas vocês têm que fazer isso aí, a cada um, quando vocês forem realizar ele sozinho. Certo. O 15 vai ficar 10 de cada lado em branco. Aqui tá fácil. Agora vamos ver lá em Vai cima. ficar quanto de em branco? O 15, Perpétua, vai ficar 10 em branco de cada lado. E o próximo, 12 de cada lado. E o 13 fica 12 de cada lado. O 13, a gente vai pintar só um quadradinho aí nele. Isso aí também, eu acho que vocês já perceberam que a gente pode fazer o seguinte. Se eu tenho 25 quadradinhos na linha e eu preciso pintar 23, eu tenho certeza, então, que aí eu vou precisar encontrar pelo menos 21. Então, 2 de cada lado tem que ficar. Então, dá certo também você pegar, por exemplo, 25 menos 23. Dá 2, então deixo 2 de cada lado. 25 menos 21, dá 4, deixo 4 de cada lado. E assim sucessivamente, certo? Isso agora nesse primeiro momento. Quando a gente começar a fazer as outras ligações, aí a gente vai por outro meio. E outra coisa que vocês têm que se atentar. Esses quadradinhos que eu estou pintando na linha, ele tem que servir para a linha e para a coluna, certo? Vocês vão entender isso um pouco melhor. Aí, Todo mundo terminou de pintar até agora? Não, tá me vendo? O depois do 15, o 13 pinta quantos, Thaís? O 13 você vai pintar só um, só o do meio. Vai ficar 12 de cada lado. Ô, Thaís, Oi, Mara. eu não entendi uma coisa. Começa com o maior número, 25. E o que é essa interseção? Por que quando chega nos 23, eu fico 2 de um lado e 2 do outro? É porque você pinta onde eles se encontram. Então, vamos supor que nesse primeiro número, eu pintei 10 aqui. E eu preciso de uma intersecção. E eu pintei mais esses aqui no de baixo. A intersecção dele é isso aqui, ó. Peraí. Ah, segue aquilo lá segue o de cima. Aonde Agora eles que se eu tô encontram. Aonde eles se encontram. Mas isso você vai olhando cada número separado. Então, por exemplo, aqui. Pode falar, Mara. Eu estava olhando só aqui. Não vi. Mas você tem que olhar, por enquanto, a gente está fazendo só a linha. Então, por exemplo, aqui, ó.
Deixa eu pegar uma outra cor de coisa aqui, peraí. Vamos lá, deixa eu pegar esses aqui, ó. Quando eu contar, por exemplo, aqui, ó, tô fazendo 23. Eu tô vendo nada, tô vendo só uma carinha sua. Não, então Seu você rostinho. tem que colocar aí para você ver a tela. Ah, não, a tela eu tô vendo, esse negócio preto pintado, eu tô vendo. Isso, então vamos lá, ó. O que eu preciso? Você vai pegar, por exemplo, o número 23, Mara. Então, você tem que contar 23 quadradinhos da esquerda para a direita. Quando eu contar 23 quadradinhos da esquerda para a direita, eu vou parar aqui, ó. Então, vão ficar 2 quadradinhos em branco aqui na esquerda, certo? Agora eu entendi. Quando eu começo a contar da direita para a esquerda, eu conto 23 quadradinhos e eu paro aqui, ó. Fica mais 2 em branco do lado esquerdo, certo? Agora eu entendi. Ok? Então, a intersecção é esse meio aqui, ó, onde as Silvia, duas linhas, telefone. quando eu contei, encontram. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. O próximo aqui agora, turma. Agora a gente tem que pensar o seguinte. Se eu tenho nessa linha 25 quadradinhos, aqui em cima, ó, em cima do 25, eu tenho 12 e 12. Entre um número e outro, é como se fossem 2 grupos. Entre um grupo e outro, eu preciso de, no mínimo, um quadradinho em branco para separar eles. Pode ser mais, mas no mínimo um eu preciso. Peraí, Heloísa, eu vou deixar o seu no mudo, porque tá dando eco aqui para mim. Se você precisar, tiver alguma dúvida, você levanta a mão, tá? Tá. Ok, vamos lá então. Então, o que eu tenho que pensar nesse daqui agora para me fazer esse 12? 12 mais 12, 24. Se eu tenho que deixar um em branco, então eu vou pegar aqui, ó, da esquerda para a direita, vou contar 12 quadradinhos, deu 12, parei. Pulo 1, porque eu preciso de um espaço entre um número e outro, na verdade, aí são 2 grupos, então eu pulo esse daqui e conto mais 12 até a direita. 12, 12, 24. Mais um do meio aí, fecha o 25 que eu tenho na linha. Então, eu encontro essa certeza do 12. Repito o mesmo raciocínio com esse outro 12 aqui de cima. Certo? E agora, onde ficou esse aqui em branco? Entre um grupo e outro, vocês podem fazer um xizinho ou uma marcação aí, porque esse quadradinho, ele não pode ser preenchido, porque ele está separando um número do outro. Ok? Ok. Certo, agora vamos lá. Agora eu encontro uma certeza aqui na coluna, no 16. Por quê? Se eu não posso vir mais aqui para cima, porque se eu já tenho 2 intervalos, esses números têm que ser diretos. Eu não posso, por exemplo, contar aqui que eu já tenho nessa coluna aqui, ó, onde eu coloquei os 2 xizinhos. Eu preciso de 16 na coluna. Eu não posso picar esse número. Então, eu tenho certeza que eu preciso começar aqui, ó, desse primeiro que eu tenho pintado na coluna. Então, eu vou contar aqui agora o que eu já tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para 16, eu preciso de mais 4. Então, eu continuo aqui.
13, 14, 15, 16. Então, aqui eu tenho outra certeza. Já encontrei aqui aonde eu vou ter que pintar no 16, que vão ser todos esses aqui para baixo. Então, pinto todos esses aí, ó. No 16, de onde eu fiz o xizinho para baixo, todos vão ser pintados. Então, eu tenho aí agora pintados 16 quadrinhos. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Agora eu vou riscar os números que eu já fiz, que já estão prontos. Primeiro aqui, ó, na linha. O 12, eu já fechei todos os grupos aqui de 12, então eu risco eles aqui, ó, na minha linha do lado, para me saber que eles já estão resolvidos. Eu faço um risquinho aí nele. O 25, todos os 25 também já estão resolvidos, então eu risco eles também. O 23, 21, 19, 17, 15 e 13, eu não vou riscar, porque eu não terminei eles ainda. Eu só preenchi aonde eu tinha certeza, na intersecção, mas eu ainda não representei os números. Então, eu deixo eles ali ainda para me saber que não estão resolvidos, certo? Outro. Aqui, ó, ainda na linha aqui, o número 1. Eu precisava só de um quadradinho pintado. Quando eu fiz o 16, eu já pintei ele. Então, o 1 também está resolvido. Risco ele. Qual? O número 1, na linha. Não estou achando o número 1, Thaís. Lá embaixo, o último número, Perpétua. Tá. Obrigada. Agora, eu vou olhar aqui na coluna. Na coluna, o primeiro número que eu tenho é o número 6. O número 6, ele também já está representado. Porque, olha aqui, ó, na coluna eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos pintados. Então, eu já representei o 6. Risco ele. Esse é o primeiro 6 aí da esquerda. Aqui na direita, o último número também é o 6, que também já está representado. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também já está representado. Risco esse número 6. Agora, o que eu tenho que fazer? Quando eu risquei esses números, que eu falei que eles já estão resolvidos, então eu tenho certeza, por exemplo, na última linha aqui, onde eu já resolvi o número 1, eu já tenho ele representado. Então, nenhum desses outros quadradinhos aqui da linha, ó, podem ser preenchidos. Então, eu vou fazer um xizinho ou uma marcação em todos esses quadradinhos para me saber que eles não podem ser preenchidos. Isso aqui no final é o que a gente vai ajudar a gente a encontrar a certeza. Nem sempre a gente encontra a certeza só pela intersecção. Às vezes a gente encontra por esses xizinhos que a gente coloca aí que não podem mais ser preenchidos. Na coluna também, onde eu já marquei como resolvido o número 6, nenhum desses quadradinhos da coluna aqui podem ser mais preenchidos. Então, eu marco todos eles aqui também, para me já eliminar essa possibilidade. O 6 aí da direita e o da esquerda.
Certo? Até aqui, turma, alguma dúvida? Não, eu tentar isso. Certo. Ele é um pouquinho extenso mesmo, tá? Esse pique-a-pix. Depois que a gente aprende a fazer, ele é gostoso de fazer, porque não necessariamente a gente tem que ir por esse passo a passo, mas para mim explicar ele, a gente precisa seguir esse passo a passo, então ele é um pouco demorado. A gente trabalha muito essa questão de raciocínio lógico e visão espacial. Ó, agora vamos lá. Quando eu pintei aqui agora, esses quadradinhos aqui, ó, no 23 aqui na linha. O 23 eu tinha preenchido até então só 21 quadradinhos. Porque 2 de um lado e 2 do outro eu não tinha certeza. Só que agora, quando eu eliminei a possibilidade do 6, eu não posso mais colocar na linha do 6, então eu não posso pintar nenhum. Então, agora eu encontrei a certeza do 23. Então, eu vou ter que fazer mais um aqui na esquerda e um na direita. Fechando, então, os 23 quadradinhos que eu preciso. Então, coloro aí, né, esses 2 quadradinhos e risco aqui o 23, porque ele também já está resolvido. Ó, o 16 aqui na coluna. O 16 eu também já representei ele, ó. Quando eu for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos. Então, esse 16, ele também já está resolvido. Então, eu sei que todos esses aqui de cima, ó, também não podem ser preenchidos. Certo? Certo. Ok. Agora vamos lá. Esse número 3 aqui que eu tenho, ó, o penúltimo da linha. O número 3, eu tenho sempre que seguir os grupos de número. Então, o número 3, ou eu tenho a possibilidade, eu já tenho um aqui na linha dele, ó, na penúltima linha. Então, para mim ter 3, ou eu vou ter que andar mais 2 para o lado direito, ou 2 do lado esquerdo. Então, todos esses outros aqui, ó, contei para a direita. 1, 2, 3. Todos esses outros aqui, eu também posso colocar um X, porque eu tenho certeza que eles não podem ser preenchidos. Aí eu começo do meio, da 3, Isso, da isso. esquerda. Porque esse aí que já está riscado, ele vai ter que servir para esse grupo do 3. Então, ou eu já tenho 1. Então, ou eu vou andar 2 casas para a direita, ou 2 para a esquerda, ou uma para cada lado. Mas é a única possibilidade que eu tenho. Então, esses outros aqui, ó, eles não podem ser preenchidos. Então, já preencho eles aqui para me saber que eles não vão ser preenchidos. Esses X aí que eu tô fazendo, turma, é para já eliminar algumas possibilidades, para no final a gente encontrar a certeza. Certo? Até aqui, ok? Todo mundo já preencheu? Certo, agora vamos lá então, ó. Agora aqui, ó, na coluna, o segundo número que eu tenho é o número 10. Então, a gente vai usar o mesmo raciocínio do 3.
Pensando que aqui, ó, contando de cima para baixo, de onde eu estou aqui, ó. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho certeza que o 10, ele só pode vir até aqui a ligação dele. Esses outros dois de cima aqui, ó, eu já posso marcar um xizinho que não pode ser preenchido. E agora eu contando de cima para baixo, de baixo para cima, aqui, ó. 1, 2, 3. Peraí, onde é um? Onde é um que você começou? Oi, Osmar? Onde é o 1 que você começou? Em que lugar? Aqui onde já está preenchido. Onde já está preenchido, eu começo a contar, ó, porque vai ter que começar daqui. Ele vai ter que sair daqui. Esse grupo que já está preenchido aqui, ó, ele tem que fazer parte desses 10. Então, para mim continuar, aqui nesse grupo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8, eles têm que fazer parte dos 10 que eu vou colorir. Ou seja, então eu vou ter que colorir ou mais 2 para cima, ou mais 2 para baixo, ou um para cima e um para baixo. Então, as outras possibilidades eu descarto, porque eu tenho certeza que eu não vou precisar colorir esses aí, certo? Certo. Então, vamos lá. Ó, então, aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses outros aqui para baixo, ó, todos vão ter que ser eliminados também, porque ali eu não posso preencher. Se eu fiz isso do lado esquerdo, eu venho aqui e faço a mesma coisa do lado direito. Eu retenho o número 10 aqui de novo, então uso o mesmo raciocínio. Como eu já contei, então eu sei que aqui em cima eu vou ter que eliminar 2 aí, e aqui embaixo eu preciso eliminar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de onde já está pintado, pulo 2 e preencho os outros 6 aí. Esse xizinho, turma, na verdade, a gente está eliminando essa possibilidade. Certo? Até aí, todo mundo ok? Aqui é o seguinte, Thaís, então é 10. Então, se eu coloquei 2 lá de cima, eu tenho que colocar a mesma quantidade de baixo. Igual eu fiz na linha. 2 de cada lado. Não, embaixo você vai começar a contar aqui, ó, de onde já está preenchido. Então, conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onde eu parei o 10, desse quadradinho para baixo, todos que estiverem em branco, eu vou eliminar. Ah, sim. Uhum. Ok? Ok. Então, vamos lá. Agora a gente vai voltar para os números maiores aí, para a gente encontrar a certeza. Vamos olhar aí nessa coluna. Esse pique-a-pique, turma, a todo momento a gente tem que parar, analisar ele, contar quantos que eu já pintei. Ele trabalha muito também essa questão de paciência e persistência, porque ele demanda tempo aí para fazer ele. Então, agora eu vou olhar esse 19 que eu tenho aqui na coluna. Encontrem o 19 aí, ó, do lado esquerdo. Encontraram? Tem do lado esquerdo e do lado direito. Isso, vamos começar com o do lado esquerdo. Então, vamos começar a contar esses quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Peraí, deixa eu começar de novo aqui, eu perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Aí, nessa coluna, eu tenho 20. Eu preciso de 19, certo? Certo. Então, aqui eu tenho uma certeza que pelo menos um de cada lado eu vou ter que deixar, porque eu não sei se eu vou fechar ele embaixo ou em cima. Então, eu preciso contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Porque esse 18 vai ser a intersecção aí, se vocês contarem, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Vai ser onde as linhas se encontram. Então, é o que eu tenho que pintar. Mesma coisa que eu fiz com esse do lado esquerdo, eu vou fazer com o do lado direito. Conto também aqui 18 e pinto eles do lado esquerdo. Por que você conta só 18? Porque eu preciso de 19, mas como eu tenho 20 quadradinhos em branco, eu ainda não tenho certeza se eu vou ter que pintar todos para baixo ou todos para cima, porque nessa coluna um vai ter que ficar em branco. Então, se você contar a intersecção, aqui na verdade eu estou economizando um pouco do nosso tempo. Se você contar a intersecção aqui, ó, de cima para baixo, vai dar 19 nesse ponto. E se eu contar de baixo para cima, vai dar 19 nesse ponto. Então, um em cima e um embaixo, ele vai ficar em branco, que é onde eu ainda não tenho a certeza, certo? Certo, entendi. A intersecção. É a intersecção. Sempre para você ter certeza de pintar, você precisa ver aonde tem a intersecção. Isso aí, na verdade, eu estou economizando um pouco aí do nosso tempo. Então, como eu já passei esse conceito da intersecção para vocês, eu não estou contando um por um a todos. Mas deu para vocês entenderem? Agora deu. Sim? E esse aqui a gente vai esperar, depois que vai ver se vai... Vou esperar, ele ainda não está resolvido. Eu só pintei ele onde eu tinha certeza. Certo? Agora, vamos olhar aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês logo no começo que eu não posso saltar nenhum, a não ser que sejam grupos diferentes, igual aqui no caso, que eu tinha 12, 12, eu posso ter um intervalo aqui no meio. Quando eu tenho 10 e 10, eu também posso e devo ter um intervalo no meio. Agora, quando o número está aqui, por exemplo, igual 23, tem que ser todas as ligações seguidas. Eu não posso fazer 20 e depois 3, não. Então, aqui eu já encontro algumas certezas. Por exemplo, aqui, ó, no número 7. O número 7, eu tenho esse pintado aqui no meio. E aí eu vou contar ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o 7, ele pode passar aqui. Desculpa, gente, o número 11, que eu tô aqui, ó. Número 11 aqui na linha, ó. Certo? Número 11. O número 11, se eu for contar ele aqui, ó, de onde eu já estou, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois eu venho aqui do outro lado e continuo. 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui, ó, eu já tenho a ligação do 11. Eu vou ligar um ponto ao outro. Porque eu não posso, se eu já tenho esse ponto pintado aqui na coluna e esse outro do lado direito, então eu tenho que fazer essa ligação aqui no meio, representando os 11. Certo? Então, tenho certeza do 11, pinto esses quadradinhos e já elimino aqui o 11. Quando eu fiz essa ligação do 11, eu já encontro outra certeza. Por quê? Se eu já pintei, então eu sei que nessa linha do 11, todos esses outros aqui que estão em branco, eles devem ser eliminados. Ou seja, aqui
não vai ter mais nenhuma ligação, porque eu já representei o que eu precisava na linha. Deixa eu te perguntar, e por que você deixou lá em cima e veio fazer o 11 cá embaixo? Porque lá em cima eu ainda não tenho certeza de nenhum. Eu sempre tenho que buscar onde eu tenho certeza. É E o igual 7? todos Por os que outros jogos que a gente faz, Hashi, Kakuro, Sudoku, a gente vai buscando a certeza. Eu não posso ir por Isso. suposição, eu acho que aqui eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que Tá bem buscar a preciso. certeza nele, E o certo? Esse 11 7? Por que você pulou o 7? Lá Quem embaixo. falou? Cecília. Cecília, É porque a gente vai fazer o 7 também, Cecília, a gente vai fazer ele agora, tá? esse 11 você começou a contar de onde, Thaís? De onde ele já Sim. estava pintado. Ele tinha uma ligação aqui, ó, com o 19 lá em cima, e outra Isso. com o outro 19 e uma aqui no meio. Então, eu preciso preencher esse espaço vazio que eu tenho aqui. Aí você contou quantos aí, nesse meio? 11, exatamente o número que a gente tem. A gente precisa representar, a gente precisa pintar o número que a gente tem na linha ou na coluna. Lembrando que a ligação que eu faço na linha, ela também serve para a coluna. E, por exemplo, aqui, ó, o último número aqui, que era o número 1, se na linha eu já representei o 1, eu não posso usar esse espaço aqui nem para coluna, porque a ligação de um, ela tem que servir para o outro. Então, linha e coluna vai estar sempre fazendo ligação aí. Eu não posso fazer uma ligação porque eu preciso só na linha. Se a coluna vai ser zerada, eu não posso. Então, eu tenho que respeitar a linha e coluna. Então, quando eu vou pintar uma linha, eu tenho que ver se naquela coluna eu posso pintar ali. Certo? Vamos lá agora o 7, ó. O número 7 é a mesma coisa. A gente já tem um pintado aqui na linha do 7, certo? Certo. Então, agora eu vou contar aqui, ó, para a direita. Eu conto 1, que é esse que está pintado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, até aqui eu posso pintar, mas eu ainda não tenho certeza se eu vou pintar. Esses outros quadradinhos que sobraram aqui, ó, eu vou eliminar, porque eu tenho certeza que aqui eu não vou fazer mais nenhuma ligação. Volto aqui para o centro do 7, onde já está pintado, e vou ver do lado esquerdo. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui é uma possibilidade, mas eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que esses outros aqui que sobraram, ó, eu não vou pintar. Então, eu elimino eles também. Certo? Você contou 7. Aí, nesse, você contou... Quanto que você contou, Thaís? 7? 7, né? Agora, ó, vamos ver esses aqui, ó, que aqui no meio, lembra que eu falei para vocês, a gente não pode deixar essas ligações aqui em branco. Então, aqui onde eu tenho o número 13. O número 13, ó, eu já tenho um quadrado aqui pintado e eu preciso preencher todos esses outros aqui, ó. Porque entre um e outro, esses aqui têm que fazer parte do grupo do 13. Certo? Então, aqui agora no 13 eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí eu posso vir aqui para a direita, 12, 13. Então, até aqui, ó, eu posso pintar, mas eu não tenho certeza. Do que eu tenho certeza?
que os outros restantes aqui, ó, esses outros 3 aqui, eu não vou pintar. Mesmo raciocínio agora eu uso para o lado esquerdo. Então, começo aqui de novo, ó, de onde já está pintado, que é a minha certeza. Conto agora para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Até aqui é uma possibilidade, mas eu não tenho certeza. Então, todos esses outros aqui, ó, eu posso marcar com xizinho também, porque eu sei que não vão ser usados. Certo? Depois aqui, ó, vamos olhar agora o 15. O 15 é a mesma coisa. Esse meio aqui dele, ó, eu tenho certeza também que eu preciso preencher. O que está entre um grupo e outro precisa ser preenchido. Então, aqui eu vou ter preenchido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Então, até aqui é uma possibilidade, mas eu não tenho certeza. Esse último aqui do 15, ó, marco um xizinho nele também. Mesma coisa para o lado esquerdo. Vou contar todos, então no último também eu vou marcar um xizinho, que é onde termina aí a minha possibilidade. Eu me perdi um pouco aqui nesse agora, porque aí eu vou contar 15, eu vou começar de onde contar o 15? De onde já está pintado. Sempre você começa de onde já está pintado, que é onde é a sua certeza. Mas aí eu tenho que contar 15, mas não dá, é porque os pintados eu não conto. Conta, o que já está pintado é o que já faz parte do grupo. O que a gente precisa descobrir agora é o que falta, os que estão em branco. Ah, então eu começo do meio e vou para um lado, do outro meio para o outro. Isso. Ok? Pintaram aí? Ai, Thaís, eu tive que atender a porta ali, fiquei meio perdida. Quem estiver perdendo algum pedaço, infelizmente não tem como eu voltar a todo momento. Eu estou tentando gravar essa aula, depois eu vou ver se dá certo e aí eu mando o vídeo para vocês. De todo jeito, eu vou mandar para todo mundo o vídeo se der certo. Quem perdeu alguma coisa, ou no final, se não tiver entendido, eu vou tentar fazer um outro vídeo, tá? Mas esse daqui, ele é um pouquinho complicado a todo momento eu ir voltando, porque depois que eu faço as ligações, eu não sei mais de onde foi a última que saiu. Então, não tem como eu voltar a todo momento nele, senão a gente perde o raciocínio aí, tá? Okay. Ó, vamos lá então. O 7 a gente já testou as possibilidades dele. O 11 a gente já testou as possibilidades dele. O 13 a gente já testou as possibilidades dele. Agora vamos ver aqui, ó. Vamos voltar para a coluna, porque aqui na linha, por enquanto, a gente ainda não tem certeza de nenhum, não. Então, vamos procurar uma certeza agora nas linhas. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Nessa linha aqui, ó, vamos começar aqui do primeiro número, do 13. Se eu for contar aqui, ó, de onde eu já tenho, então eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu posso pintar todos. Para cima, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui Faltou também eu posso pintar todos, certo?
E faltou um ainda. Faltou um ainda. Por quê? Aqui, vamos ver o seguinte. Quando acontece isso da gente poder pintar todos de um lado e do outro, então a gente vai ver porque provavelmente essa coluna já está resolvida. Então, vamos ver aqui o seguinte, ó. Quantos nessa coluna do 13 que eu já tenho pintado? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Já tenho 8. 13, eu preciso, então, de mais 5, certo? Certo. Então, vamos lá. Já tenho 8. Se eu for continuar aqui, ó, 9, 10, 11, 12. Então, se eu preciso de 5, eu ainda não tenho certeza. Por quê? Eu posso pintar 2 para cima e 3 para baixo ou vice-versa. Então, por enquanto, do 13, eu ainda não tenho certeza. Então, eu vou buscar uma certeza em um outro número. Então, vamos no número maior. Vamos no número 18. Quando eu pego 18 aqui, ó, deixa eu colocar uma outra régua. Aqui. Quando eu pego 18, de onde eu já tenho pintado aqui. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Então, aqui está faltando, certo? Se aqui está faltando, vamos contar de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ali sobra 1. Se eu pintar todos esses aqui, ó, de baixo para cima vai sobrar 1. E eu consigo completar os 18, certo? Concorda? Certo, Deixa eu colocar uma outra linha aqui para vocês, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, a intersecção dele. Deixa eu voltar ele aqui. A intersecção do 18, se eu contar tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, vai ser até aqui, ó. Eu vou deixar um quadradinho em branco para baixo, porque os outros dois já estão eliminados, e vou deixar um quadradinho branco para cima, ok? certo. Então, façam isso do lado esquerdo e do lado direito. Vocês entenderam que essa aí é por conta da intersecção aí que a gente tem, certo? Eu não sei do qual 18 que você está, Thaís, que eu estou no celular, está muito pequenininho. Do lado direito do 19. Do lado direito do 19. Ah, tá. Ok? Agora, vamos pegar o 18 do lado esquerdo do 19. Aqui, ó. O primeiro 18, o 18 que está do lado direito, do lado esquerdo, e do lado esquerdo do 19 também, ó. Ele está entre 17 e 19. Encontraram o 18? Sim. Vamos contar quantos quadradinhos que eu tenho aí nessa coluna, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Que é exatamente o que eu preciso. Então, eu vou pintar todos eles. Fiz isso do lado esquerdo, faço a mesma coisa do lado direito.
Então, aí, na coluna, a gente já pintou, por enquanto, 18, 19 e 18. Esse 18 que a gente acabou de pintar, ele já está resolvido. Então, eu risco ele lá em cima. E a gente vai fazer a mesma coisa no 18 do lado direito? Isso. Ok? Agora vamos olhar esse número 17, do lado esquerdo aqui, onde eu acabei de pintar o 18. Vamos contar quantos quadradinhos que a gente tem aí. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, até aqui é uma possibilidade para mim pintar. E quando eu contar de baixo para cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Até aqui também é uma possibilidade, que é onde é a intersecção. Certo? Então, aqui pintados com esses três aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ainda não tenho os 17, mas eu já tenho essa certeza que esses três aqui de cima e esses outros três de baixo eu preciso pintar, porque é onde eu tenho a intersecção. Certo? Fiz isso do lado esquerdo, faço a mesma coisa do lado direito. Pintem aí, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Vocês já estão pintando de vocês, turma? Porque eu estou dando esse tempo para vocês já pintarem ele, tá? Eu estou pintando. Isso. Preto. Preto, lápis, escrevi. Ó, vamos fazer agora esse outro 18 aqui, ó, que tá no meio dele. Quando eu for contar aqui 18, ó, peguem aí do 16, que é o do meio, que a gente já resolveu a coluna toda. Aí a gente tem 17, 17 e 18. Esse do lado do que a gente já pintou. Vamos contar aí quantos quadradinhos que a gente tem. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, vamos lá. Eu tenho 20 aqui nessa coluna. Se eu contar aqui de onde eu já tenho pintado para baixo, vai faltar quadradinho. Agora, se eu contar de baixo para cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu tenho certeza que até aqui eu posso pintar.
Agora, eu não sei, eu tenho 17 pintados, eu não sei ainda se o outro vai ser de cima ou de baixo. Então, eu pinto só o que eu tenho certeza. Fiz isso do lado esquerdo, venho aqui para o lado direito e faço a mesma coisa. Quando eu pintei esse 18 aqui, ó, eu acabei encontrando a certeza do 13 na linha. Porque olha aqui agora o 13 na linha. Eu já tenho pintado agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, o 13 aqui na linha, ó, ele também já está fechado. Elimino ele aqui. E esses espaços que sobrou aqui, ó, um de um lado e o outro do outro, eu já elimino também. Porque eu já representei o 13, então eu não preciso pintar mais nenhum. Entenderam o que eu acabei de fazer aí? Sim ou não? Sim. Eu estou boiando aqui. Para te falar uma verdade. Vamos lá, o que eu fiz aqui agora? Eu tenho sempre que ir analisando nele, turma, linha e coluna. Eu pintei vários números aqui da coluna. Eu pintei o 18, o 19, o 17. E quando eu desci com essas ligações, eu liguei com a linha do 13. No 13, eu já tinha 11 pintados. Eu precisava de mais 2. Quando eu desci aqui, ó, a ligação do 18, eu acabei de fazer as outras 2 que eu precisava no 13. Então, agora no 13, eu já tenho os 13 quadradinhos pintados na linha. Certo? No começo dele, a gente começa por essa intersecção. Depois, a toda ligação que eu faço, eu tenho que voltar, contar a quantidade de quadradinhos que eu tenho, ver o que falta e ver se eu já preenchi. Se eu já preenchi, eu tenho que lembrar de eliminar o número ali como resolvido. Olha aqui para vocês verem, ó. O 15, a gente tinha feito a ligação no 15 só até aqui, ó. Aí, quando eu fui ligar a coluna lá em cima, eu liguei o 17 aqui, ó, e o 18 aqui. Então, eu fiz mais 2 ligações no 15 de um lado e do outro. Então, vamos ver se o 15 agora já está preenchido, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu acabei de resolver o 15 também. Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer um xizinho em todos esses em branco que ainda estão na linha do 15. Porque eu já representei o 15, então eu não preciso mais dessas ligações. E venho aqui do lado, ó, e elimino o número 15. Tudo isso que eu tô falando para vocês, turma, eu sei, o Pick-a-Pix realmente ele não é fácil. Por isso que eu preferi fazer com todo mundo junto do que ter que fazer um com cada, porque ele é demorado. Até eu, quando eu vou fazer um Pick-a-Pix sozinha, eu demoro um tempo. Dependendo do Pick-a-Pix igual esse aqui, ó, eu demoro 1 hora mais ou menos para fazer ele sozinha. Então, assim, ele é essa questão mesmo de persistência, paciência e o raciocínio lógico e visão espacial a todo momento. Eu estou passando aqui para vocês os macetes do que pode ser feito, o que não pode, onde você tem que ir, mas vocês só vão concretizar esse raciocínio com a repetição. Esse aqui que eu estou passando para vocês, ele é um Pick-a-Pix maior. Então, assim, eu vou mandar outros para vocês fazerem, vou mandar uns menores,
para vocês construírem um raciocínio do jogo. Vocês vão aprender mesmo, entender o que está sendo feito, conforme vocês forem repetindo ele. Ele não é um jogo, ele é igual o Hitori. O Hitori, quantas vezes a gente precisou repetir aí para que vocês consolidassem aí o entendimento dele? O Pica-Pix, ele é assim também, tá? Mas podem ficar tranquilos aí que vocês vão conseguir fazer ele. Se for necessário, depois a gente marca uma outra aula dessa. Tô tentando gravar ela, porque depois eu mando o vídeo para vocês e vocês assistem. Eu tenho um outro vídeo que ele é um pouco menor, são uns 20 minutos de Pica-Pix, então depois eu posso mandar para vocês também, que qualquer dúvida vocês vão assistindo, tá? Mas ele realmente não é um jogo muito fácil, que na primeira vez a gente já entende, não é mesmo não. Isso eu falo por mim também quando eu fui aprender ele, tá? Ó, vamos lá agora, vamos dar continuidade. Então agora eu tenho que contar esses aqui que eu tenho, ó. Vamos olhar agora pela a primeira linha aqui, ó. Na primeira linha, eu tenho 2 grupos de 5. Então, eu já tenho um quadradinho pintado aí nesses 2 grupos. Então, eu vou pensar o seguinte. Esse grupo aqui, ó, eu já conto ele. 1, 2, 3, 4, 5. Para a direita, então, eu sei que esse último aqui não vai ser usado. Então, já elimino ele. Se eu contar aqui para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser que eu use todos esses, então eu deixo eles ali. Venho agora para o lado direito, mesma coisa. Conto aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Não vou ter que pintar nenhum. Para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse outro aqui também eu sei que eu não vou usar. Certo? Agora, vamos ver o número 7. O número 7, se eu começar aqui, ó, da esquerda, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse último eu sei que eu não vou precisar. Se eu contar para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser que eu use todos eles. Aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. E aí, já venho aqui, ó, e coloco um X onde eu sei que não vou precisar, porque eu já contei do outro lado. Ok? O número 9, vamos lá. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode ser que eu use todos. Se eu contar para a esquerda, também é a mesma coisa. Então, ainda não sei onde que eu vou preencher. Agora, o número 10, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E para o lado daqui também vai dar a mesma coisa. Então, também ainda não tenho certeza. Vamos ver agora, vamos continuar na linha. Chega num ponto do jogo que vocês vão ter que fazer isso aqui. Vocês vão ter que voltar em todos os números e testar as possibilidades, no que ainda falta. Por isso, a importância de eu riscar aqui, ó, sempre que eu termino um número, que eu sei que ele já está resolvido, eu não preciso voltar. O 21, vamos contar ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui eu posso pintar todos eles. Então, por enquanto, do 21, eu ainda não tenho certeza. O 19 e o 17 são menores, eu também ainda não vou ter. Então, a gente vai tentar agora finalizar pela coluna aqui, ó. Então, vamos pegar a primeira coluna aqui, onde a gente tem o número 13. O número 13, eu sei que eu não posso usar mais para cima do 7, porque aqui já tem um intervalo, então ele não vai ser usado. Então, aqui, ó, eu vou começar a contar para baixo dele. Quantos quadradinhos que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse último, eu sei que eu não vou usar. Então, eu já posso vir aqui, ó, e fazer um xizinho nele. Certo? E agora, deixa eu ver quantos quadradinhos que a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Que é exatamente o que eu preciso pintar. Então, aqui, ó, eu vou pintar todos esses números aqui da coluna do 13. Todos esses que ainda estão em branco. Certo? Entenderam essa conta que eu fiz? Sim ou não? Sim. Para te falar a verdade, eu me perdi nele aqui, não estou entendendo mais, não. Porque está muito pequenininho para me enxergar, sabe? Tá difícil. Quem está no celular, realmente, às vezes, fica um pouco pequeno. O ideal é vocês irem acompanhando pela folha de vocês. Por isso que eu estou falando, o 13 da esquerda, o 13 da direita, para vocês acompanharem na folha. Até porque se vocês não forem riscando e seguindo o raciocínio, só pelo que eu estou falando, realmente fica um pouco mais complicado. Tá? Ó, então o 13 aqui do lado esquerdo, eu já resolvi ele. O 13 do lado direito, eu vou usar o mesmo raciocínio, porque tem a mesma quantidade preenchida. Então, eu vou pintar todos esses aqui até onde eu tenho o número 13. Certo? Então, contem aí de novo, ó, que a gente acabou de pintar na coluna. 13 quadradinhos. E risco ele aqui como resolvido. Ok? Ok? Até aí, turma? Vamos então olhar agora o 15. O 15, quantos quadradinhos que a gente tem nele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E se eu for contar de baixo para cima, a intersecção dele, ela vai dar aqui faltando um em cima também. Então, isso que eu pintei é a intersecção. Se eu contar 15 de baixo para cima ou de cima para baixo, a intersecção vai dar esses quadradinhos que eu pintei. Se você for olhar pela linha, é do 7 até o 19. Isso do lado esquerdo. Venho aqui, ó, faço a mesma coisa do lado direito. Pinto a intersecção. Isso aqui, turma, vocês precisam contar um por um, tá? Eu não tô contando para economizar o nosso tempo aí. Mas a intersecção aqui no 15 seria aqui onde a gente pintou. Certo? Agora vamos olhar aqui uma coisa. Quando eu pintei o 15 e o 13, agora eu acho que a gente já encontra certeza aqui, ó, do 17 e do 19. Por quê? Vamos lá, o 19. Vamos contar aqui na linha. O 19, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, é aqui, ó, exatamente onde eu preciso pintar esse aqui, ó.
que fica um de cada lado, certo? Ó, o 15 saiu aqui. O 15 a gente já tinha pintado, viu, turma? Só porque ele saiu aqui. Deixa eu colocar ele aqui de novo. O 15 a gente já tinha feito. Acho que eu apertei a borrachinha dele. Então, vamos lá, ó. Então, aqui eu fechei o 19. Todos aqui, ó, no 19, ó. Vou fazer aqui na linha também para vocês perceberem, estão pintados. E o 21, quando eu pintei o 13 e o 15, o 21, ele também está resolvido. Vamos contar aí o 21, ó. 21, então, a gente tem aqui, ó. Só tô passando outra linha para reforçar. Então, a gente tem aqui pintado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, o 21 também já está resolvido. E esses quadradinhos que sobraram do 21, eu tenho certeza que eu posso eliminar, porque eu já resolvi a linha, então eu não preciso mais desses quadradinhos. Ok, vamos ver o 15 aqui agora. Ó, o 15 eu consigo terminar de resolver ele agora. Então, vamos lá, vamos contar o 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Então, o 15 eu também já resolvi ele. O que está sobrando aqui, ó, de quadradinho, eu posso vir aqui e colocar um X, ó. Coloco um X aqui na linha e coloco um X aqui na outra. Porque o 15, ele já está resolvido também. Contem aí, ó. O de vocês, 15 quadradinhos. Dona Emília, você conseguiu, voltou a entender o raciocínio? Ainda não está entendendo? Espera aí que tá sem som seu. Ativa o som para mim, por favor. Não ativou, Dona Emília. Aí. Voltou? Isso, voltou. Não, eu tô só ouvindo, Thaís. Eu deixei de fazer que eu me perdi toda. Tá, quem tivesse perdido, gente, eu vou mandar depois esse vídeo aqui que eu tô gravando essa aula e vou mandar um outro vídeo menor que eu tenho também de 20 minutos. Mas essas folhas, como eu já falei para vocês, essas folhas aqui, ó, tudo que eu tô falando tem o passo a passo aqui nessa folha, tá? Então, se vocês tentarem seguir por aqui também vai dar certo. Mas se depois, caso vocês tentem fazer o que eu mandar e alguém ainda assim não conseguir, vocês podem falar que, se for o caso, a gente marca uma monitoria, tá? Ok. Oi, quem falou? Eu não tenho um menor, assim, mais legível. Tem, Perpétua. Eu vou mandar. Também não ganhei um pequeno. Esse concurso devia ter um menor para a gente começar. Perpétua, eu já te falei, né? Mas, ó, é porque eu quis pegar um mais complexo para explicar para vocês, porque quando surgir os desafios ou alguma dúvida, vocês já vão ter feito.
Então, assim, se você aprende com um desse, quando eu mandar para vocês, eu vou mandar um mais fácil para vocês começarem a fazer sozinhos, tá? Então, assim, quando eu mandar esse mais fácil, vocês vão conseguir fazer ele. Mas é porque, para me explicar aqui, um assim é melhor, porque a gente trabalha com mais possibilidades que pode acontecer nele, tá? Eu Vou tentei, mandar um mais fácil. eu tentei fazer Eu vou voltar para o pré-primário. Desde que me ensinou, me orientava. Não, eu vou mandar o mais fácil depois para vocês, aí vocês tentem fazer. Se não conseguir, eu gravo um vídeo fazendo esse outro para vocês também. Isso aqui é só uma primeira explicação, turma. Vocês sabem aí, a maioria já está há bastante tempo, né, fazendo isso pé. Então, vocês sabem que no começo, realmente, a maioria do que a gente já viu até hoje é um desafio muito grande, porque é algo novo. Mas depois que vocês começarem a fazer, a repetir, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Pode ficar tranquilo. Esse aqui ele é igual o Toro, é porque é muita coisinha que a gente tem que gravar, analisar nele, tá? Mas vai dar certo, vai fechar, viu? Isso, Ritori, agora é o que eu acho mais fácil. Já pensou? Gastei 1 ano para me aprender ele. Tá vendo? Você vê, não É o pode mais desistir, ó. Vou voltar para o jardim da infância. Ó, vamos lá para a gente terminar ele ali, ó. Vamos pegar agora, vamos tentar fechar agora, ó, o 10 aqui da coluna. Esse 10 da coluna, vamos ver quantos que a gente já tem preenchidos nele. Ó, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu preciso de exatamente mais 2, que é o que falta para me fechar a linha. Certo? Fiz isso de um lado, faço do outro. E risco aqui em cima o 10, porque ele já está resolvido. Tá vendo por que é importante a gente sempre ir marcando esses xizinhos aí, onde a gente tem certeza que não vai sair nenhuma marcação? Porque no final, são esses xizinhos aí de onde a gente elimina as possibilidades que ajuda a gente a encontrar certeza. Certo? Vamos lá agora, vamos tentar resolver. Ó, esse número 13 aqui também, ó, ele já está resolvido, né? A gente já marcou ele como resolvido. Então, esse espaço aqui do 13, eu posso preencher ele também. Tá vendo aqui, ó? Aqui e aqui, porque o 13 ele já está resolvido, certo? Então, esse espaço aí também eu sei que não vai preencher mais nada. Agora vamos tentar aqui, ó, fechar o número 5. O número 5 agora a gente tem certeza. Por quê? Eu tenho um pintado e tenho um intervalo de mais 2 e depois tenho outro. Então, eu tenho certeza que esse grupo aqui, ó, eu vou ter que fechar. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que ele vem até aqui. Porque entre um intervalo e outro, eu tenho que fechar ele. Mesma coisa do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, também tenho certeza. Venho com ele até aqui, certo? Todos esses outros aqui, ó, nessa linha do 5, eu vou colocar um X. Porque eu já resolvi o 5. Então, eu não tenho que fazer mais ligação ali. Agora dá para mim resolver também o número 9. O número 9, ó, o número 7. Vamos pela ordem aí agora. O número 7. Tenho aqui um já pintado, então vou começar daqui a contar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou ligar todos esses aqui, ó. Fiz isso de um lado, mesmo raciocínio para o outro. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, às vezes, alguém está com dúvida. Ah, Thais, mas por que eu começo a contar da esquerda e não da direita?
Porque aqui, ó, eu tenho um intervalo que estava em branco na esquerda e eu tenho que preencher esse intervalo. Então, esses aqui, eu tenho certeza que eles vão ser preenchidos. Esses outros aqui, não. Deixa eu te perguntar, Thaís, quando a Pode gente for perguntar. fazer, aqui, ó, a gente pode começar em ordem, por exemplo, começar do 5, vir no 7, no 9, pode? Sim ou não? Se você tiver certeza, pode. Mas o ideal, você precisa começar dos números maiores para você encontrar a certeza. Porque, por exemplo, se eu pegar esse 5 e 5 aqui, eu tenho 25 quadradinhos nessa linha. Então, esses 5, eles podem ser em qualquer lugar. Ah, sei. Diferente de quando eu pego um número grande. Porque quando eu pego um número grande, igual 25, eu tenho certeza que ele vai preencher a linha toda. O 21, Entendi. o 23, ele tem uma intersecção entre um lado e outro. Então, eu pinto a intersecção que eu tenho certeza. Certo? Certo, entendi. Ok. Vamos lá, esse 7 também a gente já resolveu ele, então esses dois aqui que sobrou de cada lado, a gente faz um xizinho aí também para saber que a gente não vai usar. Agora o número 9, ó, então vamos só marcar aqui já então. O 5 já está resolvido, já marco ele aqui. O 7 já está resolvido, já marco ele aqui. Agora o número 9. O número 9, ó, vamos começar aqui a contar. A gente já tem 1, 2, 3. Esse que está em branco, a gente tem que pintar, porque eu não posso deixar intervalo. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui também já tenho uma certeza. Vou pintar ele até aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Começo contando aqui. Conto 9, parei. O que sobrou aqui no meio, eu tenho certeza que vai ficar em branco, então eu deixo aqui. O número 10, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, todos esses aqui, ó, eu tenho que pintar. Por exemplo, turma, só para vocês entenderem essa questão do intervalo. Se ao invés de eu ter 10 nessa linha aqui, ó, se eu tivesse 3 e 5, eu não precisaria pintar. Por quê? Olha aqui, eu tenho 1, 2, 3. Tenho um quadradinho em branco, depois vem o grupo dos 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se aqui onde é o número 10 fosse 3 e 5, ok, eu poderia ter esse espaço aí em branco no meio. Mas como é um número 10, então é um grupo, então ele tem que ser fechado em sequência, certo? Vamos lá, e pinto esses aqui também, ó. E esse aqui do meio, tenho certeza que eu preciso colocar esse xizinho, porque eles não vão ser utilizados. Então, aqui, ó, já resolvi também o 9 e resolvi também o 10. Vamos ver aqui, ó, na linha ainda falta para a gente resolver o 17. Vamos ver o 17 aqui, como que ele tá, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 15 preenchidos. Então, se eu tenho 15, eu tenho mais um de cada lado. Então, eu tenho certeza que aqui, ó, eu preciso preencher esse um de cada lado que está em branco, certo? Preenchi ele, resolvi o 17.
Agora, o 7 e o 3 eu ainda não tenho certeza. Então, agora a gente vai fechar pela coluna. Primeiro aqui que a gente precisa terminar de resolver, ó, o 16. O 16, todos os quadradinhos dele aí, ó, a não ser os que a gente já isolou, estão pintados. E se vocês contarem, vai dar exatamente os 16 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 16 também está resolvido. Mesma coisa o 16 aqui do lado direito, ó, é a mesma quantidade, então ele também já está resolvido. Marco ele aqui do lado direito como resolvido. O 17, a mesma coisa do 16. Todos os quadradinhos já estão preenchidos. E se a gente contar aí, ó, podem contar aí, que vai dar 17 quadradinhos. Então, 17 também já está resolvido. O 19, vamos lá no 19 agora. Ó, o 19, vamos ver quantos que a gente tem. Aqui, ó, do lado esquerdo primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui eu não vou mais usar esse outro quadradinho que ficou em branco, porque ele já está resolvido. Então, eu posso colocar um X aí nesse quadradinho que sobrou embaixo do 19, porque ele já está resolvido. Certo? Se eu coloquei um X nesse quadradinho, esse outro do lado dele, que ficou em branco aí, ó, entre o grupo dos outros, eu também coloco. Tá? Porque eu não posso ter esse intervalo aí. E marco o 19 como resolvido, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O 18, vamos contar o 18 agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O 18 também já está resolvido. Então, esse quadradinho que sobrou aí no 18, ó, posso eliminar ele do lado direito e do lado esquerdo. Do lado, a gente tem outro número 18. Então, é o mesmo raciocínio, porque ele está pintado no mesmo lugar. Então, elimina o quadradinho desse outro 18 aí do lado também. E marco 18 aqui em cima como resolvido. Então, já resolvi os dois 18 aqui, ó, da direita e da esquerda. Certo? Agora vamos contar o 17. O 17, vamos contar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu vou ter que pintar esse outro aqui, ó. Pinto um e deixo um sem pintar lá embaixo. Faço a mesma coisa com o do lado esquerdo.
Então, resolvi o 17 também. Resolvi o do lado esquerdo, venho aqui e marco o do lado direito. E marco lá em cima, coloco o X aí nele, que eu já resolvi ele. E agora falta aí esse 17 que tá aí no meio, entre o 16 aí. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E venho até aqui em cima. Faço a mesma coisa com o 17 do outro lado. E marco ele aqui como resolvido. Então, na coluna, eu já resolvi todos os números. Agora, eu preciso fechar aqui na linha. Na linha falta o 3. Então, a gente tem aqui, ó, falta o 3 e o 7. O 3, eu já tenho aqui pintado, ó, 1, 2, 3. Ok, resolvido. Marca ele aqui como resolvido. E os quadradinhos que sobraram, eu faço aqui um xizinho. E o 7, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 2, que é um de cada lado aqui, que tá sobrando, ó. Então, agora eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E fecho aqui a linha também. Então, no final, essa imagem aqui, ó, no final, tá vendo que eu falei para vocês que no final ela sempre monta uma figura? Essa daqui, ela forma um coração aí no final dela. Quer ver? Eu até deixei separado aqui para vocês. Só tem um detalhe, esse coração é difícil de conquistar, é difícil fazer ele. Esse não é fácil, não. Não, A moda perpétua, Thaís, foi um coração muito difícil para nós. é verdade. Ai, meu Deus do céu. Quer ver? Tira para mim do mudo agora quem estava no mudo. Heloísa, Cecília, Mara. Ô, Thaís, mas já valeu. O tanto que eu aprendi já tá bom demais. Agora, o dia que eu pegar um pequenininho... Olha eu já que beleza do meu coração. Viu que lindo? Esse coração aí vocês podem fazer ele depois dar de presente para alguém e falar: ó, esse aqui não foi fácil fazer não, viu? Quantas horas nós gastamos? Gastou mais de hora? Gastou 1h45. Olha que absurdo, pedi até meu café. Mas deixa eu falar para vocês. Esse Pica-Pix, turma, até quando a gente vai fazer sozinha, quando a gente já sabe fazer, igual eu já faço Pica-Pix há muito tempo, quando eu pego um desse tamanho assim, eu gasto quase 1 hora para fazer. Então, a gente trabalha muito com questão de paciência, persistência também, tá? Ó, deixa eu perguntar para vocês aí no geral. Eu sei que perfeitamente não vai estar 100% não, mas deu para vocês entenderem um pouco, ter uma ideia de como que é a questão da intersecção. Vocês entenderam como que funciona? Deu. Eu entendi, Thaís. Eu acho que agora é a prática. Sim, o seu voltou para o mudo. Oi? O da Cecília voltou para o mudo. É. O Osmar ficou só olhando. Aí, tá voltando sozinho. Não. Entendi sim. Só que eu não tinha condição de acompanhar, porque eu não tinha o xerox aqui, velho. Eu não tirei a foto. Tá. Mas eu vou deixar gravado. Eu vou mandar para vocês. Nossa, peraí. Só tem algum lugar que tá dando erro. Eu vou mandar para vocês. Eu não vou mandar hoje, não. Eu vou mandar na segunda-feira, porque hoje também não vai dar nem tempo aí para ninguém imprimir, né? Porque a maioria imprime na papelaria. Eu estou montando o material. Eu vou mandar uns 5 para vocês aí, mas eu vou mandar alguns mais fáceis,
tá? Para vocês treinarem. Então, eu quero que vocês treinem durante a semana que vem, que eu vou mandar, então vocês vão ter uma semana aí para treinar. Aí, na nossa próxima aula de cada um aí, eu vou pegar um feedback de vocês. Se eu ver que é necessário, a gente marca uma outra aula só desse Pica-Pix. Ou quem quiser precisar individual aí também, a gente pode fazer essa monitoria, tá? Ô, Thaís, por que, Oi, que é Mari. por que é só nos primeiros que tem aqueles dois números, 5, 5, 7, 7, e embaixo não tem nada disso? Porque depende, cada um é de um jeito. Ele pode começar com um número grande, no meio ter número pequeno, depende do desenho que ele vai formar. Tá? Mas, Isso por não exemplo, é uma regra. Se o primeiro foi 5, 5, e se fosse 4 e 3? Não tem Tem que problema. começar Aí você primeiro vai com ter quatro. que pintar um grupo de 4. 4, Aí a primeiro, gente segue a sequência dele. O primeiro número representa é o mais o grupo importante. da direita e o segundo número representa o grupo da esquerda. Isso entendi. escrito nesse material que eu mandei para vocês, tem falando desses grupos aí. Mas quando é grupo, não necessariamente vai ser número igual. Eu posso ter um grupo com 3 números. Eu posso ter lá assim, ó, 4, 7 e 9. Certo? Então, entre um grupo e outro, entre o 4 e o 7, tem que ter, no mínimo, um quadradinho em branco. Pode ser mais. Para separar. Mas, no mínimo, um tem que ter. Mas pode ser que entre 3 e 5 tenha 4 quadradinhos em brancos. Tá? Tá. Viu? Entendi. Isso é muito explicadinho nesse material que eu mandei para vocês. Viu? E nos que eu vou mandar também para vocês preencherem, eu também vou colocar algumas explicações do lado. Mas tentem sempre fazer de lápis de escrever. Não faz de lápis de cor, porque se errar, você apaga, tá? Não tem jeito. Ok. Cecília, deu para você entender também? Eu? Entendi. A Cecília. Deu, Cecília? Entendi. Tá. Você manda para mim também os pequenininhos aí para fazer? Manda, eu tô com seu WhatsApp, eu vou mandar. E aí, se ainda persistir alguma dúvida, você fala com a Mari, que aí ela me passa. Se eu for marcar outra aula, eu te mando o link, tá? Certinho. Eu agradeço, muito obrigada. Por nada. Obrigadinha, viu? Não mais. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não, tá lindo meu coração. Só não tá lindo igual esse cabelo seu de sextou, né, Mara? Que beleza que ficou. Lindo. Então, um abraço para vocês, viu? Na segunda eu mando esse material e qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês vão mandando que a gente vai tirando aos poucos também, tá? Tchau. Feliz Bom fim de semana, até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.